Pessoal, alunos do Colégio Harmonia, nós estamos iniciando esse processo de aula online por conta da pandemia do coronavírus. Então, eu peço para vocês que continuem em casa, olhem as aulas, participem dessas aulas, façam os exercícios que vão ser propostos para vocês e cuidem dos familiares de vocês, dos pais de vocês, porque eles que ajudam vocês, né, a seguir o caminho aí nesse processo de estudar. Então vamos lá. Inicialmente iremos estudar a mecânica dos fluidos, tá bom? Mecânica dos fluidos. Nesse primeiro momento, essa mecânica dos fluidos ela vai ser dividida em duas partes: mecânica dos fluidos 1 e a mecânica dos fluidos 2. A mecânica dos fluidos 1 ela vai estudar a hidrostática. A hidrostática ela estuda os fluidos, né, quando eles estão em equilíbrio. Ou seja, eles estão parados. E o que são fluidos? Fluidos podem ser classificados pode ser líquidos ou pode ser gases, ok? A grande questão e diferença dos líquidos e dos gases é que nos líquidos o volume ele é constante, ele não muda. E no gás o volume ele não é constante. O gás ele ocupa todo o espaço onde ele está. E o líquido não. O líquido ele vai, se não tiver a quantidade certa, ele não precisa de ocupar o espaço onde ele está, tá? Todo. Mas os gases não. Os gases eles já vêm e ocupam todo o espaço. Por exemplo, se eu tiver uma determinada quantidade de água, 200 ml de água, numa garrafa de 2 litros, vai ocupar esse tanto aqui da garrafa. E se eu tiver 200 ml de gases, esses 200 ml de gás vai espalhar na garrafa de 2 litros inteira e vai ocupar todo esse volume de 2 litros. Então essa é a diferença dos gases para os líquidos, ok? Mas o que eles têm em comum é o seguinte, é que os gases e os líquidos, eles não possuem formas definidas, eles não têm formatos definidos, eles possuem o formato do recipiente que eles ocupam, tá bom? Qual que é a principal característica dos fluidos, então? Os fluidos, eles têm uma grande capacidade de escoar, né, de sair por determinadas frechas. Se tiver um espaço, uma abertura que ele possa sair, ele sai com muita facilidade, tá bom? E outra característica importantíssima é que os fluidos, eles não são compressíveis, eles não conseguem ser comprimidos. Igual exemplo, uma mola. Se você tiver uma mola, você pode pegar a mola, comprimir a mola. O fluido não. O fluido, se eu tentar comprimir eu não vou conseguir. Se eu não tiver espaço para que ele possa se escoar, que ele possa sair daquele espaço que eu tenho, eu não consigo. Ele vai continuar no mesmo estilo, no mesmo lugar. Agora, se eu tenho espaço para ele escorrer, o tanto de força que eu fizer de um lado é o tanto que vai subir do outro lado. Então, o fluido ele tem essa capacidade. Ele tem a facilidade de escoar e tem a dificuldade de ser comprimido. O fluido ele não se comprime, tá bom? Olha um exemplo. Quando nós trabalhamos com a mecânica dos fluidos, nós temos que ver algumas características quando ele está em algum recipiente. No caso, a principal característica que a gente vai ver agora é a pressão, tá? Pressão nada mais ela faz um papel de como se fosse uma força, tá? A gente estudou força no ano passado, então vocês conseguem perceber que a pressão ela funciona como se ela fosse uma força, mas é uma força como? A gente sabe que todos, né, os líquidos e os gases são formados por quem? Por moléculas. Então o que acontece? Se eu coloco, por exemplo, aqui uma quantidade de água nesse recipiente aqui, e bem aqui em cima eu tenho uma tampa. Se eu pegar essa tampa e começar a forçar aqui, fazer uma força aqui para baixo, forçando, quanto mais eu forço, maior vai ser a pressão que vai ser exercida entre as moléculas aqui. O que essas moléculas vão fazer aqui? Vão fazer força nas paredes aqui, Se essa pressão aqui for tanta, pode ser tão grande que a garrafa ou o recipiente onde ela está vai fazer o quê? Vai estourar, né? Não vai conseguir aguentar a pressão das partículas que estão aqui dentro, fazendo força nas paredes para fazer o quê?
e expulsar essas moléculas. Se tivesse um buraquinho aqui, ó, bem aqui embaixo, quando eu fizer essa pressão, a água, por exemplo, sai por aqui. Se fosse o ar, né, que é um gás, também sairia por aqui. Exemplo, se eu pego uma seringa, eu pego essa seringa, quando eu não coloco o dedo lá na frente, naquele buraquinho lá na coisa da seringa, quando eu pego lá e começo a pressionar ali a seringa, eu começo a escutar um barulhinho. O que é aquele barulhinho? Justamente o ar que está ali dentro daquele canto da seringa, certo? Se eu pego no ângulo da seringa e tampo a parte lá e tento forçar, o que eu fico fazendo? Eu forço e sinto que eu tenho uma dificuldade de mexer com esse ângulo lá da seringa. Por quê? Justamente porque o ar, como ele é um fluido, ele tem a dificuldade de ser compressível, né? Tem essa dificuldade de se comprimir. Então, por isso que eu sinto uma maior dificuldade, tá bom? Impressão nada mais que é uma força, tá? Mas como que você trabalha a pressão? Pressão vai ser a força dividido pela área. É a razão da força pela área, ok? Qual que é essa força? É uma força externa que eu faço. Por exemplo, igual nesse recipiente aqui, eu tenho uma tampa, e em cima dessa tampa aqui eu estou fazendo uma força aqui para baixo. Vai ser essa força dividida por essa área aqui, ó. Quanto maior é essa área, menor é a minha pressão. Quanto menor é a minha área, maior é a minha pressão, tá bom? São duas coisas que são inversamente proporcionais, tá? Quanto maior a minha força, maior a minha pressão, ok? Então a pressão, pessoal, ela é dada na unidade internacional de medidas por essa unidade aqui, ó, PA, que significa pascal. PA, que é unidade de pressão, significa pascal. Ou então, eu sei que força, a unidade de força é dada por newtons e de área é dada por metros quadrados, então força dividido pela área pode ser também newtons por metros quadrados, tá? Posso utilizar alguma dessas duas unidades aqui, os exercícios podem cobrar isso de vocês também. Mas uma unidade muito conhecida e muito utilizada para pressão é o chamado atmosfera, tá? Que é devido à pressão atmosférica que a atmosfera da Terra faz na superfície. A atmosfera, no caso, faz uma pressão, uma força para baixo, puxando as coisas para baixo. Quando você está no nível do mar, né, é chamado de pressão normal, você tem uma pressão de 1 atm, tá? 1 atm, que é chamado de 1 atmosfera, que é a unidade de pressão, equivale em pascais 1 vezes 10 elevado à quinta potência. 1 vezes 10 elevado à quinta potência é chamado de pascal. Então, 1 atm vale isso. E 10 elevado à quinta, esse expoente aqui, ó, ele é positivo, mas então quer dizer que 1 pascal é um valor altíssimo, é muito grande, tá? Essa questão. Por isso a gente trabalha às vezes com ATM para fazer essa simplificação de escrever as unidades. Então vamos lá. O P na equação significa pressão, o F significa força e o A significa área, ok? Força que você faz em cima da tampa do recipiente, e a tampa do recipiente é a área, tá? Então, quando você faz isso, você dividindo a força pela área, você tem a pressão, ok? Pessoal, outro conceito importantíssimo no estudo da mecânica dos fluidos é quando você compara materiais, né? Quando você compara substâncias, e essas substâncias elas têm uma característica individual. E essa característica individual é chamada de densidade, ok? Essa característica individual é chamada de densidade, ou também a mesma coisa, chamada de massa específica. Ela dá a característica da substância. Cada substância, cada material tem a sua característica, que é chamada de densidade.
que é densidade, então? Densidade é dada pela massa, tá? Que é em quilogramas, dividido pelo volume, tá? Então, densidade é massa dividido pelo volume. Quando você falar de massa específica, que quer dizer a mesma coisa que densidade, você pode utilizar uma letrinha grega chamada de ρ. Isso aqui é só para dar uma diferenciada, porque alguns exercícios pode utilizar ou densidade ou massa específica, tá? Essa letrinha grega aqui é chamada de ρ, tá? É como se fosse um P de uma forminha mais bonitinha de se escrever, tá? Massa dividido pelo volume, isso significa densidade. Massa é dada em quilogramas e volume, metros cúbicos. Essa unidade aqui, ó, quilogramas por metro cúbico, é a unidade para a densidade que está no Sistema Internacional de Unidades, ok? Gente, a temperatura e a pressão, elas vão interferir na densidade do material que você está analisando, tá? Então, alguns materiais e algumas substâncias têm o valor das suas densidades relacionado à questão da atmosfera na temperatura de ambiente, tá? Então, quando você muda essa temperatura, você pode, né, prejudicar ou alterar o valor da densidade desses objetos, ok? Então, tem uma tabelinha no livro, vocês vão pesquisar no livro de vocês, na hora que vocês verem a primeira parte lá, o primeiro capítulo da mecânica dos fluidos, lá vai ter a tabelinha que vai estar mostrando para vocês a densidade de cada material. Só para fazer uma comparação aqui que a gente fez na aula, né? Quando você pega, por exemplo, alguns materiais e vai fazer a comparação deles, por exemplo, se você pegar água e pegar um metal, por exemplo, ferro, e mergulhar na água, como a densidade do metal é maior do que a densidade da água, o metal, que é o ferro, vai simplesmente afundar. Então, quando ele afunda, você tem condições de entender que a densidade dele é maior que a densidade da água. Se eu pegar um outro metal e fazer essa comparação, que é o alumínio tem uma densidade menor do que a da água. Quando você coloca o alumínio num pote de água, esse alumínio vai fazer o quê? Flutuar. Por que ele flutua? Porque a densidade do alumínio é menor. Você pegar plástico, colocar em cima de uma determinada quantidade de água, um pedaço de plástico, você vai ver que também vai flutuar, porque a densidade do plástico é menor que a densidade da água. E assim você pode fazer com vários tipos de materiais, tá bom? Pessoal, ficamos aqui então. Faça os exercícios que vai estar disponibilizados aqui na escola para vocês, tá? Uma lista de exercícios sobre esse conteúdo aqui que envolve pressão e também envolve densidade, tá bom? Fica com Deus e bons estudos.